Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e cumprimentadas a mais uma edição do programa Economia Loop, então, do seu programa aqui na Six TV, programa que discute em torno de tópicos relacionados à economia, em particular à economia moçambicana, aqueles tópicos que apoquentam a nossa sociedade e que carecem de algum esclarecimento, de alguma análise mais profunda, não é? Por parte dos nossos convidados, economistas e analistas, não é? E desta vez nós trazemos um tema que parece-nos ser essencial, que é a eficiência dos investimentos públicos, a sustentabilidade, quis dizer, e os seus desafios, não é? Para garantir que cada meio investido pelo nosso Estado traga um retorno efetivo. Nós bem sabemos que em Moçambique os investimentos públicos desempenham uma função basilar, não é? Uma função muito importante, preponderante para a dinamização da nossa economia, através da construção de infraestruturas, através de reforço dos setores sociais, como a educação, como saúde, ou do estímulo privado, ou do setor privado, como vimos na edição anterior, com um investimento agora de 10 mil milhões de meticais para micro e médias empresas, para saírem desta situação na qual nos encontramos. No entanto, que nós temos visto ao longo da história, é algo que nós vamos analisar hoje com o nosso convidado Camilo Moura, que vai nos ajudar a descortinar este tópico em relação à eficiência ou à falta desta, e o que tem resultado ou ainda pior, um crescimento sustentável, não é? E mais inclusivo. Bom, como garantir algumas questões que nós podemos responder aqui, nós queremos responder. Primeiro, como garantir que estes investimentos sejam sustentáveis a longo prazo, como equilibrar investimentos públicos em Moçambique. Camilo, muito obrigado mais uma vez. Para começarmos, podemos tentar perceber, ou contextualizar, ou definir, para perceber o que é isto do investimento público, por que é tão importante falar dela e por que é importante também para o desenvolvimento econômico. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Six TV pela oportunidade. E estou aqui, na verdade, para detalharmos, né? Para discutirmos esses pontos apresentados pelo Dr. Arsénio Xangul. Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber o que é eficiência quando trata-se dos gastos públicos. Bom, eficiência, quando trata-se dos gastos públicos, na verdade, significa gerir bem os gastos públicos, né?
Isso faz com que haja eficiência quando os gastos eles são bem geridos, ou seja, para o benefício das pessoas, assim como do país, aí estamos numa situação de eficiência dos gastos. Como, por exemplo, quando nós, ou seja, quando o governo tem o valor e aquele valor é usado para investir em coisas públicas que vão beneficiar a cada cidadão ou ao país em particular, aí estamos diante de uma eficiência pública, né? Porque estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que as pessoas vão se beneficiar de tudo aquilo que está sendo gerido. O governo ele pode ter um valor limitado. Na verdade, este valor servirá para investir na educação. Então, tem que se fazer sentir aquele valor na educação. Isso por quê? Porque aquele valor, quando ele é investido na educação, pelo menos fará-se sentir que cada moçambicano esteja à parte dos gastos, né? Porque não podemos ter eficiência pública, se na verdade, como se diz, as pessoas não se beneficiam daquilo, do valor investido. Então, são pontos, na verdade, que sempre são essenciais a serem acompanhados, porque não podemos dizer que estamos diante de uma eficiência, tendo em conta que nós não nos beneficiamos de nada que acontece. Por exemplo, nós sabemos que a construção de um hospital, por exemplo, que serve a todos, é um bem público, logo também há uma eficiência pública. Agora, se nós temos, por exemplo, um hospital, mas que por sua vez não beneficia ninguém, não há eficiência pública. Então, é crucial que o governo faça com que as pessoas percebam e sintam, né, o valor de cada metical investido nos bens públicos como forma de demonstrar a eficiência. Agora, bom, um dos pontos também que não podemos deixar do lado, né, é a questão de manter sempre à parte a sociedade nos gastos, né? Estamos a falar também da transparência. É necessário com que as instituições, ou seja, é necessário que o governo seja transparente com as empresas, com o privado, assim com os investidores singulares, né? Porque, dado o momento que a pessoa sente que aquilo que ele investiu, ele tem mais moral do que de investir. Então, isso, por sua vez, cria uma eficiência pública, ou seja, uma eficiência nos gastos públicos. Bom, muito obrigado aqui, Camilo, trouxe uma contribuição muito interessante, falou aqui de algumas condições relativamente à questão da eficiência. Ele lançou aqui digamos, uma provocação, ou seja, não há eficiência, primeiro, se não tivermos um impacto, não é, de algum tipo de projeto na vida dos cidadãos, não é, nas nossas vidas, nos nossos bolsos, na nossa sociedade. Por outro lado, fala da questão da eficiência versus transparência. Então, enquanto os Estados não colocarem a par a sociedade que tanja aos seus gastos, não é? As pessoas perdem a confiança e, o contrário, as pessoas ganham confiança de investir no nosso país e tanto os estrangeiros assim como os locais. Na sua opinião, quais são os setores que têm maior potencial para um crescimento, não é? Económico e também dentro
desta senda do investimento, não é? E, consequentemente, com eficiência, não é? Bom, os setores, na verdade, na minha opinião, que sim, têm uma relevância muito peculiar. Estamos a falar do setor da agricultura, estamos a falar da infraestrutura, assim como também da própria educação. Bom, na verdade, a agricultura é um setor muito crucial. Digo isso porque em Moçambique, na verdade, 30% dos moçambicanos, ou seja, 80% dos moçambicanos, sim, 80% dos moçambicanos, eles vivem na base da agricultura. Então, estamos a dizer que a agricultura tem um papel crucial e é fundamental. Se o governo investir mais na agricultura, por exemplo, nas sementes, no sistema de irrigação, no treinamento dos próprios agricultores, isso, por sua vez, pode criar, ou seja, pode aumentar a alimentação. Estamos a dizer que isso, por sua vez, vai garantir que tenha comida na mesa, porque a produção vai aumentar. Então, onde a produção aumenta, também é uma vantagem, porque também teremos a possibilidade de vender esses produtos que nós produzimos no setor agrícola. Então, essa produção, ele também pode permitir que o governo possa arrecadar as divisas. Nós sabemos muito bem que o país, na verdade, está a passar por uma situação de falta de divisas. Então, quando nós produzirmos, estamos a dizer que mais perto de exportar nós estaremos, porque se a produção for maior, é claro que outra parte vamos consumir, mas uma parte vamos ter que exportar para que possamos vender os produtos e que, por sua vez, vai criar uma renda para o país e também vai permitir com que o setor da agricultura possa desenvolver ainda mais. Agora, a parte da infraestrutura. Por que eu falei da infraestrutura? É que nós sabemos muito bem que a infraestrutura, na verdade, também tem um papel muito importante quando fala-se de investimento, é claro. Porque nós sabemos que as estradas, por exemplo, não estão em condições. Então, quando as estradas elas não estão em condições, elas dificultam a transitabilidade dos produtos que são produzidos no setor agrário. Está a perceber? Então, essa facilidade, ou seja, esse investimento nas infraestruturas, sim, terá uma vantagem, porque vai facilitar o deslocamento de produtos de um lado para o outro. Vamos supor, por exemplo, para os que produzem na zona norte do país, eles podem ter dificuldades de trazer uns produtos até a zona rural, né? Por quê? Porque isso tem a ver... desculpa, pode contrair dificuldades em trazer em zonas urbanas, sim. Em trazer em zonas urbanas, porque nós temos falta de infraestruturas para facilitar esse processo. Então, é essencial que se olhe muito para esse setor, né? E também educação. Educação, na verdade, é fundamental. Educação é fundamental porque, primeiro ponto, a educação ela pode permitir que se formem quadros, ou seja, tenhamos formação técnicas. Então, aquelas formações técnicas, por sua vez, podem vir a capacitar jovens a investirem, né? Porque um jovem, com aquele conhecimento que ele tem, ele pode vir a ser um empreendedor numa determinada área, ou seja, na área em que ele foi formado. Agora, por exemplo, hoje em dia, até que aqui em Moçambique, a parte da educação tem tido um destaque superior a outros anos, né? Digo isso porque
Hoje em dia já temos muitas instituições que dão formações técnicas e muitos jovens estão a aderir àquelas instituições. Agora, já imaginamos se cada jovem que aderir a essas instituições abrisse talvez o seu próprio negócio? Então, já estaria impulsionando o próprio investimento. Então, são esses setores que eu acho muito fundamental, porque eles se conectam, eles têm uma conexão: a agricultura, infraestrutura, educação. Então, a agricultura, ou seja, a educação vai formar, vai capacitar, e eles, depois de serem capacitados, vão treinar e formar bons agricultores, e os agricultores, para facilitarem a transitabilidade dos seus produtos, precisam de infraestrutura. Então, esses setores são super cruciais e são fundamentais. É essencial com que se olhe muito para eles de uma forma bem, como se diz, bem devagar, de uma forma bem carinhosa, para que sejam implementados ou melhorados da melhor forma possível para ajudar e alavancar o desenvolvimento. Portanto, Camilo trouxe aqui mais uma vez uma nota muito importante, que é a questão de uma questão a longo prazo, não é? De olharmos para a eficiência como um fator, não é? Já dissemos que uma das condições é a transparência e a outra é ser significativo na vida dos cidadãos, não é? Ter um impacto real e concreto para cada um de nós. Entretanto, aqui ele trouxe mais uma informação, que ele elencou a questão da educação, não é? Da infraestrutura e também da agricultura, pois não? E isto leva-nos a crer ao que pode desencadear a longo prazo uma independência, uma autonomia, não é? No que tange a alimentação, não é? Uma sustentabilidade, mas também exportação, que pode, claro, trazer divisas, recursos, etc. O nosso país é muito dependente, como nós já sabemos. Então, se formos eficientes, podemos de alguma forma colmatar e mitigar esta condição de dependência dos países estrangeiros. Entretanto, há uma coisa muito interessante aqui que vem, porque esta semana, caro Camilo, talvez queira comentar, não sei se acompanhou duas notícias interessantes, uma sobre a educação e outra sobre esta questão da infraestrutura, não é? Sobre a eficiência. Primeiro, eu queria relatar aqui ao mercado, não é? Nós sabemos aqui em Moçambique como é que é. Nós vemos que muitas pessoas preferem estar nas bermas das estradas em relação a ir ao mercado. E o mercado grossista, por exemplo, em todos os mercados, é só um exemplo. Mercado grossista, existem aquelas pessoas que estão ao longo da estrada, estão expostas ao perigo, acidentes, etc. E o governo criou um mercado, aconteceu também na Marginal, de tirar as pessoas e colocar no mercado de frangos e peixe, e depois as pessoas já não vendem, né? Já não é sustentável o seu negócio, embora a ideia seja boa, né? Lá também o governo, o município, criou um mercado Matendene, que é um pouco mais interior, e o mercado anda às moscas, tanto de vendedores quanto de clientes. Vemos aqui investimentos importantes, entretanto sem impacto na vida dos cidadãos. Esse é só um exemplo desta semana. Outro exemplo é a questão do mandarim, talvez podia comentar também, claro, em termos de economia, a questão da introdução do mandarim no currículo nacional, quando, como educador também, claro que é pertinente, mas eu não sei se, aliás, é importante, mas não sei se é pertinente, porque temos outras dificuldades, outras coisas para o nosso país. Então aí temos será que vai ser eficiente? Será que é realmente prioritário? O que é que tem a dizer sobre esses dois exemplos que, na minha ótica, trazem ao de cima a questão de
coisas importantes, né? Investimentos importantes, que talvez não seja o timing, não é? O momento certo. O que é que pode nos dizer? O que é que acha? Concorda com isso ou nem por isso? Bom, quanto a esta parte do mercado, esses mercados Os mercados são grossistas, né? tantos, não é? Sim, Nós sim, vemos, sim. esse é um exemplo muito Exato, corriqueiro, então, não é? De também, criação de mercados dentro, mas ninguém vai, as pessoas preferem estar fora, então exato, o investimento feito e a longo prazo, a médio prazo, os mercados estão vazios, estão as moscas, ninguém está lá, nem vendedores, nem os próprios agentes econômicos. exato. Bom, quando esta informação também acompanhei por aí, vi que ao longo da semana, né, vários vendedores, na verdade, eles foram retirados de uma zona para outra zona. Por exemplo, no caso do Matendene, acompanhei que um certo número de comerciantes, ou seja, comerciantes de uma certa zona, foi retirado para Matendene para começar a fazer o quê? A fazer seus negócios lá. Só que também eles, por sua vez, parece não terem gostado de terem sido colocados lá, então acabaram abandonando o lugar. Bom, uma coisa é apenas um comentário meu, né, perante esta situação. Uma coisa está ligado também com o próprio mercado em si, os clientes, na verdade, alguns têm receio de entrarem no mercado, então eles optam mais em sair para procurar os compradores, os consumidores, porque alguns até têm receio de descer do seu carro para entrar no mercado, para comprar certa coisa e depois ir. Então, eles preferem sair dali para o mercado, para as bermas das estradas, para poderem comercializar, né, os seus produtos. E também, quanto a outro assunto importante, que não podemos deixar de fora, é sobre impostos, né? Na verdade, muitos vendedores eles preferem fazer seu comércio de uma forma informal. Isso porque eles aquilo é para evitar os impostos que eles são colocados diariamente. Nós sabemos que no mercado, na verdade, existem lá um número elevado de vendedores e que, por sua vez, quase que todos vendem o mesmo produto. Então, o cliente, ao chegar no mercado, ele quer comprar onde o produto está mais barato, né? Então, o município, quando chega, ele só está preocupado em cobrar o valor do imposto. Eles não estão preocupados em saber se o comerciante vendeu ou não um produto, está a perceber? Então, eu acredito que eles optam mais em sair, em abandonar esses lugares como uma forma de buscar os clientes por si próprio. Porque um cliente, na verdade, nós sabemos muito bem que na economia existem estratégias para persuadir um cliente a adquirir um certo produto. Então, essa talvez possa ser uma das estratégias desses comerciantes. E outro lado também, há que o mercado em que eles foram colocados não corresponder às expectativas dele. Nós não sabemos como é que eles desenham as suas estratégias de venda, tá perceber? Então, é essencial que nós possamos olhar também para este lado. Bom, é claro que muitos, ou seja, alguns até podem dizer que não, porque é que eles preferem sair ao invés de venderem dentro do mercado, porque lá tem a maior segurança, enquanto que não é só isso. Existem lá vários fatores que lidam com essa situação. São vários fatores, são vários fenômenos relacionados para se chegar a esses pressupostos. Então, é essencial que busque também saber-se deles, o que é que lhes faz, né, abandonarem o local que foram dado pelo município para que eles possam comercializar os seus produtos de uma forma eficaz, né? Bom, e esta última parte que trouxe é muito interessante, porque fala aqui do que falou logo no início, que é a comunicação, que é manter a par, ou seja, não adianta fazer um investimento, um mercado tão bonito sem se fazer talvez um estudo sobre a viabilidade, também um estudo sobre as opiniões dos próprios agentes econômicos que vão lá operar, o que eles acham, a questão dos clientes também saírem do grossista da N1 para entrarem
para uma avenida interior e voltarem a sair. Então a questão comercial, e aí onde entra também a questão da eficiência, não é? Porque aí Exato. o mercado está todo bonito, mas está às moscas. Então foi feito um investimento que nós podemos concluir que não terá sido não terá sido eficiente. Bom, e também só para também concluir a parte da introdução de mandarim, né, no novo sistema do ensino. Eu não sei se, na verdade, o governo, antes de implementar essa ideia de introduzir uma nova língua, um novo idioma no sistema do ensino do país, fez um estudo e qual é o critério que usou-se para isso, porque nós sabemos muito bem que em Moçambique estuda-se o inglês, por exemplo, no sistema, no ensino público de Moçambique, o inglês era dado de sexta classe até 12ª. Por acaso, eu também fui aluno, né? E pude aprender de sexta classe até 12ª classe. Eu vi que havia muita dificuldade, né, para se comunicar em inglês. Agora, essa introdução de mandarim, na verdade, é um dos idiomas mais difíceis do mundo. Só não sei qual é a posição que ocupa, mas está na lista dos idiomas mais difíceis do mundo. Agora, não sei se essa implementação vai comprometer o próprio estudante ou não, porque no ensino secundário, por exemplo, uma criança ou um estudante, um aluno, quando não consegue passar, por exemplo, em inglês, ele não conclui o quê? A disciplina, ele não conclui o ano. Agora, não sei se com essa introdução dessa disciplina ou desse idioma não vai comprometer o desenvolvimento ou o desempenho do estudante. Porque temos que ter em consideração que a língua em si, o idioma em si, já é complexo. Está a perceber? Agora, eu não imagino uma criança ter que ir a um exame para fazer exame de mandarim, sendo que até o próprio inglês já tem dificuldade. Bom, entendo que esse talvez também possa ser um investimento na educação, né? O que, por sua vez, é capacitar os jovens para se prepararem para o mercado do trabalho, porque o mandarim, na verdade, ele tem beneficiado muitos e que têm trabalhado como tradutores. Mas antes dessa implementação, eu gostava muito de apelar às entidades responsáveis que essa introdução não comprometa o aproveitamento dos estudantes, apesar de ser algo favorável para a capacitação e o melhoramento, desenvolvimento e investimento na educação. Portanto, é exatamente isso, traduzindo em 500, não é, com exemplos concretos, que estamos a tentar, que o nosso convidado aqui trouxe logo no início, que é a questão de ter um impacto real na vida dos cidadãos. Investimento, por exemplo, no mandarim ou infraestrutura, como o nosso convidado aqui trouxe, são importantes, sim. Entretanto, há uma necessidade de estudo, não é, como disse o nosso convidado, uma necessidade de conversar com os atores, fazer estudos de viabilidade, etc., etc., não comprometer o processo já deficitário. E aí que está, é disto que nós estamos a falar, de investimentos que sejam sustentáveis, sejam eficientes, tenham impacto na vida dos cidadãos e que sejam transparentes. Bom, nós vamos para um brevíssimo intervalo, não é? E voltamos na segunda parte, primeiro para falar dos principais desafios, não é? Aqui demos alguns exemplos, mas para trazer principais desafios para garantir a eficiência dos investimentos públicos em Moçambique. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já já.
A hora de renovar a sua casa com as melhores ofertas do Africa Mall. Temos geladeiras, fogão 4, 6 e 8 bocas com acendimento automático. Máquina de lavar, TVs plasmas de boa qualidade. E tem muito mais. Facilitamos sua compra. Corre para a Africa Mall e aproveita. Africa Mall. Preço baixo e qualidade todo dia. Bem-vindos mais uma vez à nossa segunda e última parte. Estamos aqui a falar sobre eficiência dos investimentos públicos em Moçambique e na primeira parte já nos debruçamos sobre o que é isso, de que se trata, o que é um investimento eficiente. Segundo o nosso convidado, é aquele que tem um impacto real na vida dos nossos cidadãos, concidadãos, não é? E que é transparente, não é? E que tem um timing certo, ou seja, que seja pertinente. Temos aqui alguns exemplos de que não vale a pena fazer um grande ou bonito investimento se nós não podemos usufruir dos benefícios do mesmo. Nesta segunda parte nós vamos entrar mais para a questão dos desafios e para a questão da transparência e também sobre a sustentabilidade. E desde já lanço a questão que já tinha lançado no finalzinho da primeira parte sobre os desafios, não é? Quais são os desafios, caro Camilo Flora, para garantir que os investimentos públicos sejam sustentáveis a longo prazo? Olhando para esta parte, né, ou essa questão, na verdade é muito importantíssimo, sim. Bom, primeiro ponto, nós sabemos que para garantir que um investimento público dure por longo prazo, na verdade não é algo impossível, né? Só que um dos principais, um dos grandes problemas é que o próprio planeamento do governo ele é fraco. Digo isso por quê? Porque o governo ele costuma, ou seja, ele pode fazer um estudo e aplicar um certo projeto sem ter certeza se aquilo vai dar certo ou não. Então, isso acaba prejudicando, isso acaba cortando a durabilidade do projeto. Vamos supor, por exemplo, construir uma barragem sabendo que aquilo não será usado. Logo, isso não garantirá que o investimento tenha durabilidade. Agora, um ponto importante que também não podemos deixar de fora e tal, por exemplo, imaginemos que o governo construa um hospital, mas no seu plano apenas desenhou construir um plano. Agora, um hospital, então, quando constrói aquele hospital, eles não têm médicos para trabalharem lá. O que é que vai acontecer com o hospital? Ele, na verdade, será inútil. Será inútil por quê? Porque não vai responder aquilo que é a necessidade das pessoas. Porque é crucial que essa infraestrutura ela esteja operando do modo a beneficiar essas pessoas. Agora, também um fator muito importante que também pode servir é garantir que a própria sociedade, vamos supor que o governo pretenda construir uma escola, ele diz, vamos construir essa escola numa zona X. Ao construir aquela escola, é o governo entrar em comunicação com a comunidade local para que eles próprios cuidem da própria escola. Então, isso garantirá que a infraestrutura tenha durabilidade.
Porque, Dr. Xangol, não faz sentido investir numa infraestrutura, depois não fazer manutenção. Isso é uma das coisas que prejudica a durabilidade de um certo investimento. Porque construir, na verdade, é fácil, investir é fácil. Mas o que é difícil, de fato, é fazer a manutenção. Então, o governo é essencial que, ao investir em uma certa infraestrutura, também faça a manutenção, que, por sua vez, vai garantir a durabilidade da mesma na comunidade ou no país, ou seja, a sua utilidade. E também, outro fator que não podemos deixar de fora é a corrupção. Né? Volto a frisar nesta parte de corrupção. Por que digo corrupção? É porque, vamos supor que seja investido um certo valor para construir um hospital, uma escola, um campo de futebol, mas aquele dinheiro passa de várias pessoas, então logo estamos a entrar também no fator burocracia. Então, aquele dinheiro tem que passar. Então, quanto mais aquele dinheiro passa de pessoa em pessoa, tendo em conta que dentro deste processo tem corruptos, o dinheiro pode até chegar para investimento do certo projeto, mas já não vai chegar lá da mesma forma como foi recebido. Por quê? Investe-se 15 milhões para a construção de um hospital, mas aquele dinheiro acabou passando por mais de 10 pessoas por conta deste assunto burocrático. Então, o valor que chega lá já nem é de 10, nem é de 15 milhões. O valor que chega, se calhar, já é de 7 milhões. Então, os 7 milhões que chegam lá não vão corresponder àquilo que é o projeto real. Estamos a dizer que pode até se construir, mas já não vai ser algo da mesma qualidade. Por que é que já não é da mesma qualidade? É porque o dinheiro que foi usado para a construção não é equivalente àquele que foi recebido para se investir. Então, para garantir a durabilidade do investimento, é crucial que haja, é crucial que o pessoal ou as pessoas responsáveis que estão à frente do governo seja transparente. Transparente porque mantenha o povo à parte de tudo aquilo que vai acontecendo ao longo do processo. Aquilo vai garantir a confiança das pessoas. E quanto mais garantes a confiança, ou seja, quanto mais transparente o governo ele for, mais investimento ele pode atrair. Então, isso é fundamental olhar para este lado. Não adianta nada construir uma barragem que sabemos que não vamos usar. Então, só pelo simples fato de não usarmos, então é bem provável que não dure. Não adianta nada investirmos numa determinada coisa, mas que não vamos fazer a manutenção. Nós fizemos uma estrada, mas, por exemplo, é uma estrada que não tem valas. Então, aquela estrada, ao longo do tempo, ela vai se desfazendo. Porque as valas em si elas já permitem o escoamento da água. Agora, já imaginamos numa estrada, numa via, termos a água inundada na estrada? Isso é um processo. Isso demonstra a falta de investimento. Isso também pode ser por conta da própria corrupção. Então, são fatores cruciais, são fatores que devemos olhar muito quando se trata deles, né? Porque a estrada, por exemplo, quando falas da estrada, é essencial que se invista e se faça manutenção. Por exemplo, temos várias estradas que foram feitas, mas que não tiveram durabilidade. Está a perceber, Dr. Xangol? Essas estradas, por falta da manutenção, elas já acabaram esburacando. Então, é essencial. Sim. Bom, trouxe aqui um dado que não nos vamos aprofundar muito, que é um cancro da nossa sociedade,
que é a questão da corrupção. Nós poderíamos estender aqui o dia todo a enumerar, elencar todas as consequências nefastas da corrupção na vida dos nossos cidadãos, mas repisou aqui a questão de manter o cidadão, manter o povo a par das informações, a par dos projetos. Trouxe aqui novamente a questão do estudo de viabilidade e trouxe também naturalmente a questão da consequência ou das consequências de se ignorar, se passar por esses passos, como enumerou aqui quando falou do investimento na estrada. O que adianta investir milhões numa estrada que não será bem construída, sem as valas apropriadas, por exemplo, que não poderá escoar a água, que poderá acumular, colocar água estagnada e destruir o próprio piso e reduzir o tempo de vida da estrada e necessitar de mais investimento antes do tempo estipulado, ou seja, mais gastos, mais custos. A eficiência ou a ineficiência traz mais gastos, traz prejuízos e traz malefícios a longo prazo para a nossa sociedade. Trouxe aqui também uma questão que poderia aqui também elencar vários elefantes brancos na nossa sociedade, aeroportos ou instituições que são arquitetonicamente bem concebidos, entretanto não têm uma função como tal, uma função sustentável. E poderíamos aqui, como dizia, nos estender por dias a elencar esta questão que é muito, muito, muito preocupante. Estamos a gastar dinheiro, não é? Dinheiro dos nossos impostos, em investimentos, como dizia, importantes, entretanto, talvez não pertinentes, com um timing um pouco defasado e com anacronismos. Bom, vamos dar continuidade ao nosso debate, não é? A nossa conversa. Estivemos aqui a falar sobre os desafios em relação relativos a manter ou criar investimentos sustentáveis a longo prazo. Falou da transparência, falou da corrupção. Gostava que se estendesse um pouco ou aprofundasse um pouco a questão da transparência, não é? Então, que papel a transparência? Falou aqui 3 vezes sobre manter o cidadão a par das decisões, dos projetos, etc. Que papel tem a transparência e a prestação de contas no desempenho, ou seja, para que os investimentos sejam eficientes, investimentos públicos neste caso? Que papel tem a transparência? Bom, a transparência na verdade significa a clareza. O governo, na verdade, é através da transparência que o governo deve mostrar para onde está a ir o dinheiro investido. Então, é algo muito, 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 muito mesmo, muito importante, porque a transparência, na verdade, mesmo onde não existe a confiança, a transparência traz de volta a confiança. Porque se o governo, bem como disse anteriormente, se o governo mantém a par o pessoal, os cidadãos, né? Eles têm como sim confiar, porque eles saberão para onde está indo o dinheiro e o que é que está fazendo aquele dinheiro. Então, o governo ele terá que apresentar os resultados aos cidadãos de onde está indo o valor que está sendo investido. E também isso fará com que as empresas que investem também sintam-se mais confiados em investir mais, né? A transparência ela pode restaurar a confiança entre as duas partes. Agora, quando falas de prestação de contas,
Na verdade, prestação de contas significa justificar-se. O governo deve justificar-se o porquê de construir uma estrada ali e não aqui, ou aqui e não ali. Então, essa parte é a parte de prestação de contas. O governo ele deve justificar-se e explicar-se o porquê das suas escolhas. Então, é algo fundamental. Por exemplo, esses dois juntos é fundamental. Transparência e prestação de contas. Agora, no investimento ou num governo sem esses dois, acredito que aí a economia pode até desmoronar, né? Digo isso porque quando o governo investe, ou seja, tira o dinheiro, diz que esse dinheiro será usado para a construção de 100 escolas. Agora, ele diz, essas escolas serão construídas, ele pode especificar as zonas em que as escolas serão construídas. Agora, vem a prestação de contas. Bom, por que devemos construir 10 escolas em Maputo e não em Inhambane? Por que devemos construir 50 escolas em Cabo Delgado e não em Gaza? Então, na verdade, são partes que mantêm juntos a confiança da sociedade. Porque de 2002 a 2014, a corrupção, na verdade, foi de 4,8 a 4,9 milhões de dólares, o que corresponde a 30% do PIB de 2014. Agora, isso significa que aconteceu por falta de transparência e prestação de conta. Na verdade, as coisas foram feitas sem serem apresentados ao cidadão, sem serem apresentados a ninguém. Na verdade, descobriu-se isso depois, que não. O valor gasto, ou seja, o valor desviado ao longo deste período que eu aqui disse, é por causa da corrupção. Agora, ninguém pode se sentir confiado em investir numa economia assim, numa economia onde não há transparência nem a prestação de conta. Então, é crucial, sim, que esses dois possam andar junto como forma de restaurar a confiança dos cidadãos. Bom, eu volto a repisar na reconstrução e restauração da confiança, não é? É importante. Bom, dando continuidade ainda sobre este aspecto, é importante também trazer, nós aqui trouxemos alguns exemplos negativos, não é? Sobre a ineficiência dos investimentos. Poderia trazer aqui algumas lições, não é? Internacionais, nacionais, que podemos imitar, porque não é só imitar o mal, mas também provavelmente poder-se-á imitar o que deu certo. Poderia trazer aqui algumas lições de investimentos públicos ou algo assim mais ilustrativo para justificar a sua questão anterior? Bom, sim. Quanto aos investimentos internacionais, nós podemos olhar, por exemplo, para a Coreia do Sul. Coreia do Sul, na verdade, era um país, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, só que acabou tendo aquela divisão e tal. Depois tivemos a Coreia do Sul, certo? Agora, olhando para a Coreia do Sul, na verdade, é um país que há décadas atrás era mais pobre que Moçambique. Agora, hoje, comparando com Moçambique, Coreia do Sul é mais rico. É mais rico e acredito que seu PIB é superior ao PIB de Moçambique, né? Nosso PIB está muito baixo. Bom, por exemplo, a Coreia do Sul investiu num projeto de planeamento de resultados. Esse projeto de planeamento de resultados é um projeto que busca resolver a questão de construção de vias, não? Das estradas. Por exemplo, tu apresentas o plano e dizes, este plano aqui, eles levam o teu plano, já avaliam o teu plano, depois
dizem, "Epa, este plano aqui, vamos supor a construção de uma estrada", eles levam o teu projeto, colocam no sistema que eles criaram de eficiência dos resultados, vê, tipo, essa estrada vai conseguir, como se diz, permitir mais de 20% de transportes daqui a 2 anos, né? Porque é um projeto eficaz. Então, eles aplicam o seu investimento, ou seja, permitem o teu investimento, tu investes no projeto, depois de investir no projeto, quando há uma falha neste projeto, o que é que eles fazem? Eles buscam ajustar essas falhas para fazerem com que o projeto ele seja eficaz. Agora, Moçambique também podia olhar para esses tipos de exemplo. Moçambique podia também procurar algo que pode investir, ou também pode se basear no mesmo sistema de planeamento, de eficiência de resultados. Criar uma estratégia para dizer, olha, agora nós vamos construir 100 escolas. Então, ou seja, nós vamos construir uma escola, só para não exagerar nos números, vamos construir uma escola, mas essa escola, no mínimo, ela deve formar 500 alunos, está a perceber? Então, o governo deve se assegurar de formar 50, de formar 500, de formar 500 alunos de acordo com o sistema, ou seja, com um plano de resultados que será aplicado. Agora, se eles não conseguirem formar 500 alunos num período de 1 ano, aí há uma falha no sistema. Então, isso vai permitir com que seja muito eficaz, vai permitir com que os planos do governo eles possam formar ainda mais. Ele até pode tornar o governo mais ambicioso. Eles podem dizer, não, esse ano nós queremos formar 500. Por eles terem um sistema que, quando falha, conseguem corrigi-lo, aí sim podem trazer eficiência no investimento. Bom, estamos a passos largos da nossa, a passos galopantes do nosso final desta edição, com um tópico que dá muito pano para a manga, não é suficiente dentro de 60 minutos. E gostava de pedir aqui as suas últimas considerações. Desde já agradeço pela sua disponibilidade mais uma vez a juntar-se aqui à Economia Lupa, à SIX TV, e trazer essas abordagens mais claras, didáticas para os nossos internautas, em traduzir os indicadores económicos na linguagem que seja acessível ao nosso internauta, para que ele perceba quais são os impactos desses números, desses dados na sua vida, no seu bolso. Últimas considerações, caro Camilo, e desde já muito obrigado. Bom, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade e espero que essas informações que eu e o Dr. Xangul detalhamos aqui possam ser úteis para aqueles que optarem em adotá-los. Muito obrigado. Bom, desde já é curioso isto, mas pode chamar-me só de Arsénio ou caro Camilo, nós somos amigos e assim sinto-me melhor. Bom, hoje exploramos um tema que é muito importante. Trouxemos aqui, descortinamos aqui uma situação. Não basta só investir, é preciso ver se esse investimento, esse gasto, entre aspas, é um bom gasto, né? E tem um retorno, né? Um retorno efetivo, um retorno concreto, um retorno tangível, palpável na vida do moçambicano e, em particular, para a economia do país, não é? Tanto na microeconomia ou macroeconomia. É importante investir nos setores, sim, educação, infraestrutura, saúde, etc., impulsionar o crescimento do nosso país, mas garantindo transparência, garantindo a mitigação do desperdício, garantindo a distribuição mais justa dos recursos. Falando aqui de recursos, a questão regional também. E é fundamental que o governo, o setor privado e toda a sociedade trabalhem juntos de forma, como disse o nosso convidado,
transparentes na construção, reconstrução da confiança, para que no futuro nós possamos ter um Moçambique mais feliz, mais próspero, assim como trouxe aqui exemplos de países que já tiveram um PIB menor que o nosso, mas que apostaram num planeamento estratégico para os investimentos. Agradecemos já a sua atenção, cara internauta, e agradecemos também ao nosso convidado, mais uma vez, Camilo Flora, pelas suas análises valiosas, e a todos que nos acompanham, fiquem bem, boa noite neste final de semana também. Continuem ligados à Economia Lupa e também a toda a programação da SIX TV. Arsênio Xangul, despeço-me com a esperança de voltar na próxima edição. Até breve.